a gente vê um poderoso como esse sendo acusado pela lei, que é a lei mais severa americana, que é a RICO, né? A lei mais severa que a lei que trata das empresas acusadas, as organizações que são constituídas e participam de esquemas de corrupção. Então, quando você pega uma lei como essa, que foi a própria lei, a primeira vez que eles usaram isso, essa lei federal... 1970. E a primeira vez que eles usaram, num caso parecido com esse, é do R. Kelly. Sabe o R. Kelly? Sim. O outro artista, que foi acusado em 2021, ele passou por um júri muito parecido com esse que vai ser do caso do Puff Daddy. Você mesmo me chama de Puff Daddy, que pra mim, eu sou mais velho, então pra mim é Puff Daddy. Mas... ele passou por um júri desse, um júri de 6 semanas. Diferente do caso do O.J. Simpson, que foram... quantos dias lá? Foram 265 dias. Muito tempo. Um ano, cara. Foi quase um ano. Parou, né? Os Estados Unidos, todo mundo acompanhando. E os jurados incomunicáveis, né? Isso que é muito legal nesse caso dele, porque o juiz entendeu que os 12 jurados e os 12 suplentes tinham que ficar incomunicáveis por causa do assédio da imprensa. Poxa. E nesse caso do R. Kelly, a mesma coisa, durante 6 semanas, jurados afastados... e eles decidiram levar para júri. O R. Kelly não quis se declarar culpado e foi para júri. Então foi a primeira vez que utilizaram. Que é algo que acho que vai ser a mesma situação com relação ao Diddy, ao Puff Daddy. Ele não vai se... que ele não vai, ele já passou por uma audiência agora, ele já se declarou inocente, mas são situações um pouco diferentes no sentido de que lá o R. Kelly tinha abuso infantil. Sim, aqui não tem. Aqui não tem ainda. A gente não tem ainda. Nessa denúncia ainda não tem. Quando perguntam pro promotor, ele fala, não tem nada descartado. Não tem nada descartado. Nessa denúncia, o que tem, então, pra gente sintetizar a coisa? É uma denúncia que traz fatos desde 2008. Sim. Caramba, ou seja, eles fizeram um corte. Tem um corte, mas eu não Tem sei, um né? corte ali de 2008. Embora, quando a gente vê entrevistas das pessoas... falam que isso poderia ter começado muito antes. Já tinham elementos aí, acho que desde 99, eu acho 2000. que vale a pena a gente contar um pouquinho historicamente do P. Diddy, tá? Vamos lá. O P. Diddy, ele entra na história dos Estados Unidos ali quando é alguém famoso, quando a gente tá no estouro da segunda geração do hip hop norte-americano, quando o rap norte-americano ele toma ponta do hip hop, porque o hip hop tem vários elementos, mas aí o rap começa a se acender como um ritmo que dá muito dinheiro. E aí a gente tem dois polos interessantes ali, que é o Tupac Shakur e o Notorious Big. E aí abre duas produtoras de rap muito famosas, que uma é a Raw Records e a outra é Bad Boy Records, que é do P. Diddy. E os caras disputavam palco, disputavam uma série de outras coisas. E a característica desses caras do começo, a gente chama de rap predatório, né? Eles brigavam muito, eles tinham muita treta, eles traziam aquela pegada da rua pra dentro do rap e tinha muita violência nesse caso. Tanto que a família do Tupac agora pediu para reabrir o caso porque um dos caras presos pela morte do Tupac, agora em 2023, disse que o P. Diddy ofereceu $1 milhão para ele. Então desde essa época o P. Diddy já dava um pouco de problema, entende? Só que o rap ele foi crescendo muito nos Estados Unidos e ele foi virando uma potência. E a morte dos dois é uma morte que até hoje gera estranhíssima. O Tupac foi assistir a luta do Mike Tyson, ele saiu, um Cadillac branco parou, queimou ele na bala dos caras. E aí teve uns problemas de investigação. Então, teve uns problemas de investigação, tal. Uma investigação muito mal feita. Você entendeu? Agora eu tô falando até que o P. Diddy matou o MC da Leste. Boa, para aí. E aí, cara, o que acontece? O P. Diddy foi crescendo, assim como outros produtores foram crescendo também, e ele começou a adentrar em meandros de Hollywood, esses lugares, e assim, como o doutor falou, como o Gustavo falou, Luciano, como o Luciano falou, a gente tem um corte. Mas agora, o que aconteceu? Por exemplo, o Tony Buzbee, que é um advogado famoso, que tem, porque lá nos Estados Unidos você tem a OAB por estado, né? Então ele tem um escritório que tem 9 estados a OAB, e ele já recebeu mais ou menos 3 mil denúncias do P. Diddy, só que ele conseguiu materialidade para 120 denúncias, que vai chegar também nesse ponto. Então eu falo que o P. Diddy, ele é um cara poderoso da indústria musical, que ele começa a fazer várias coisas e ele não é punido até este momento. Então ele começa com as White Parties. Os White Parties eram festas, antigamente, até nos anos 90, que ele fazia e levava muita gente de Hollywood, e chegava um determinado momento que eles começavam a usar entorpecentes e começava a acontecer uma série de coisas lá dentro.
E aí depois isso Mas aí ele já tinha mudado, né? Pra outra festa, né? Isso, depois ele vai mudar. Que nessa hora Como assim? não ficavam todas as pessoas da White Party virava no segundo momento. Seria um after. Teria uma segunda festa. Seria um after mais exclusivo, onde teria aí... Que são as freak offs. Isso. Free? Freak offs. São essas festas. Mas eu acho que a gente precisa fazer um adendo aqui, porque as pessoas precisam entender o que é a indústria de Hollywood. O que é essa indústria que não tem nada a ver com a nossa brasileira aqui. E eu posso falar porque eu trabalhei lá 5 anos. Trabalhei lá, eu trabalhei com eles. Então, assim, quando a gente para pensar em Puff Daddy e todo mundo tá falando Jay-Z, Beyoncé, eles não são mais pessoas, eles são produtos. E eles são produtos muito rentáveis, muito lucrativos. Então, quando uma pessoa chega a ser até uma questão um pouco infantil. Ah, por que o Jay-Z não fala? O Jay-Z e Puff Daddy são super amigos, mas são amigos independente de terem feito trabalhos juntos. Porque eles são 2 produtos muito poderosos e muito importantes. Da mesma forma que a Rihanna, sabe? Jay-Z vale 2,4 bilhões de dólares. Rihanna vale mais de 1 bilhão de dólares. A gente está falando de produtos. E quando a gente para entender isso, e é importante que a gente entenda, porque não é Carla, não é Luciano, não é Vilela, não é você, nós somos réis mortais. Se acontecer alguma coisa conosco, nós vamos ali, nós vamos denunciar. Quando a gente está falando dessas grandes celebridades, desses grandes nomes, esses grandes nomes trazem muito dinheiro. E muito poder, né? E assim, quando eu digo muito, é muito, muito dinheiro mesmo, gente. Então assim, e eles são mimados. O que você quer? Ah, mas ele quer coisas que são abjetas, são coisas que são criminosas, mas ele é meu produto, ele me dá muito dinheiro. Entende? Então, como é que a gente faz para a gente dar o que ele quer? E ele continuava gerando... Exato, porque ele entendeu? Ele me dá muita grana. O médico do Matthew Perry, né? Que assumiu que ele é culpado pela... Exatamente. Eu quero tal remédio, você dá. Eu quero tal não sei o que. E aí, como é que você... Só que quando a gente está falando da indústria fonográfica, ela ainda é mais importante que a indústria de celebridades do audiovisual, como um ator. A gente está falando de uma geração, porque o próprio Puff Daddy, ele já não era mais só o cantor. Ele era uma marca, ele era um grande empresário, ele era um grande produtor musical. Onde ele botava a mão, virava ouro. Então, você achar... Aí começaram. A Rihanna foi traficada. Gente... A gente não sabe, pode até ser que seja. Se você me perguntar, Vilela, Carla, você acha que se ela fosse traficada, ela vai falar? Eu acho que não. E eu vou te dizer por quê. E as pessoas vão entender. Esses grandes celebridades, que são grandes produtos, eles vão fechar grandes contratos. Né? Então a gente está falando, por exemplo, a Rihanna tem contrato com marcas que são poderosas. Né? A gente está falando do maior conglomerado de luxo do mundo, que é do Bernard Arnault, que é o homem mais rico do mundo. Quando você vai assinar um contrato civil, que é um contrato selado entre 2 partes, isso não fica... Ele tem todas as confidencialidades. A primeira coisa, vou te pagar uma fortuna, porque você vai me trazer muito dinheiro. Mas eu fiz uma busca sobre você aqui, por enquanto tá tudo certo, mas o que aconteceu na sua vida que eu não sei? Nossa. Neste momento, e tem uma cláusula lá, um NDA, você tem que falar. Porque aí você fala, eu fui abusada pelo meu pai, eu sofri, eu cometi um pequeno delito. Você tem que contar tudo. Porque a empresa quer saber aonde que ela está colocando o dinheiro. Para vincular o nome, né? Exatamente, porque eu não quero escândalo lá na frente. Tudo bem, você está dizendo para mim que você não tem nada, que nunca aconteceu nada com você. Mesmo que você seja vítima. Nunca aconteceu, tá bom. Se aparecer um escândalo, você tem que me indenizar. Gente, vocês não têm noção do que... E é uma indenização... E a indenização é outra coisa. É um absurdo. E aí tem o pior. Aí tem uma outra cláusula mais pra baixo que vai dizer o seguinte... Você tá vendo isso aqui? Daqui pra frente, você assinou um contrato comigo, não assinou? Assinou. Você não pode estar envolvido em nenhum escândalo. Então, não tem escândalo com você antes. Você falou pra mim que não tem. Você não vai se envolver em escândalo. Fechou? As cláusulas, não é que elas são leoninas, elas são um zoológico. É um zoológico que tem ali dentro. Eu já vi esses contratos. Nossa. É assim, você fala assim, isso aqui pode existir? Pode, gente. Então, mesmo que ela queira denunciar um crime, ela pode fazê-lo? Tá tudo certo. São duas leis, vamos dizer, né? São 2 cortes completamente diferentes. Ela denuncia aqui. Você denunciou, você
descumpriu uma cláusula aqui de sigilo, de um monte de coisa, você mentiu para mim, você vai pagar, você vai me indenizar. A questão é o quanto que essas pessoas estão dispostas a ruir isso tudo. É isso que as pessoas precisam entender. Fora que, quando a gente tá... Você pensa numa grande celebridade, eles têm um séquito, gente, de PRs. Assim, hoje, os gabinetes de crise... Relações públicas. Exatamente. Deve estar se reunindo todo dia. É o seguinte, sabe aquele gabinete de crise? O que vai acontecer? Então, estão discutindo ali o tempo todo. Não, eles devem estar procurando, Carla, um monte de gente que sabe das coisas, oferecendo dinheiro. Ou pra cá, ou vai pra lá, ou fica quieta. Volta, né, Carla, para aquilo que a Carla estava explicando. Por que a taxa de sucesso deles é tão grande? De condenações. Porque não é que nem o nosso sistema. Aqui a gente tem outro sistema que é o princípio da obrigatoriedade. A partir do momento que chegou na mão da acusação do Ministério Público, que tem a prova de que um crime foi praticado, e eles têm uma probabilidade, indícios de certeza de quem é o autor, o Ministério Público aqui, salvo algumas raras exceções que estão na nossa lei, não tem opção. Ele é obrigado a denunciar todo mundo que tá ali. Ele não tem a opção dele escolher e falar, não, peraí, é melhor denunciar fulano, mas não Beltrano, porque eu tenho que ficar guardando. Lá funciona diferente. Lá é o princípio da oportunidade. Então essas pessoas que foram eleitas pela sociedade, elas têm a representatividade da sociedade para decidir quais as pessoas que serão submetidas ao julgamento e quais aquelas que por outras razões não serão. Então